Olá, olá, olá. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que você vai estar assistindo isso aqui. Porque digo de antemão que as lives aqui no Instagram do Espaço vão ficar gravadas. Então, se você puder ver comigo, ótimo, mas se você também não puder, as lives ficarão sempre gravadas. Qual que é a ideia dessa live e das futuras outras? Então, aqui no nosso Instagram, a gente vai ter um quadro que se chama Terapia em Dia, que é comigo, onde a cada 15 dias eu vou pegar um tema que eu vejo que é um tema comum dentro das pessoas que eu atendo, e aí vai ser que nem próximo de uma sessão de terapia que eu vou fazer aqui, né? Muito parecido com as pessoas que eu atendo. Então, por exemplo, eu vou conversar hoje sobre crises de pânico e ansiedade, como que você vai eliminar isso da sua vida. Então eu vou te gerar clareza sobre o tema, vou te mostrar um caminho para você, de fato, eliminar as crises de pânico, porque é possível um caminho sem remédio, um caminho sem você precisar passar anos na terapia, certo? E eu vou também te fazer se colocar em ação, em movimento, porque sem o movimento você não tem resultado, né? Sem uma ação diferente, você não tem um resultado diferente. Então, essas lives aqui vão ser para trazer essa motivação a mais, né? Para você se movimentar e já colher um resultado. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Outro recadinho. Como eu falei, o tema aqui de hoje é como eliminar as crises de ansiedade e as crises de pânico. Então, se você conhece alguém que tem esses sintomas, uma pessoa que está sofrendo com isso, manda esse conteúdo para ela, compartilha, tá? Me ajuda aí nesta missão. Uma outra coisa também, à medida que eu vou fazendo a live aqui, se você se identificar com o que eu falei, se fizer muito sentido, eu quero que você curta a live, porque dessa maneira eu vou entender que o conteúdo está sendo bom, né? Eu tô falando coisas que estão fazendo sentido para você, e isso também me traz um direcionamento para saber se eu tô no caminho certo. Combinado? Podemos combinar assim? E por último, você pode também comentar. Peguei se uma ideia que eu passei aqui, um conceito ou alguma ferramenta, você vai colocar em prática. Então você pode também colocar aqui, peguei. Então, esses são os recadinhos. Já quero começar aqui pro conteúdo, porque eu valorizo muito o tempo de cada pessoa que vem aqui. Eu falei que ia começar às 5 horas, já são 5 e 7. Vamos lá. Eu sou Ana Luísa Fadeiro, hipnoterapeuta aqui do Espaço Perfeito com Leveza e cofundadora aqui neste lugar iluminado. O que é hipnoterapia e o que é hipnose, Ana? Hipnose é um estado natural de hiperfoco da mente. E hipnoterapia é o processo terapêutico que a gente utiliza a hipnose para acessar a mente subconsciente, onde ficam registrados os nossos traumas, gatilhos que nos levam à ansiedade, crianças que estão fazendo a gente permanecer na escassez, permanecer com os mesmos relacionamentos. Então, a partir disso, a gente tem um trabalho dentro do processo terapêutico de ressignificar. Quando a gente ressignifica, acha a raiz do problema, os sintomas desaparecem, tá bom? E hoje, como disse, falaremos sobre crises de ansiedade, crises de pânico, ou seja, né, o que acontece dentro do nosso cérebro quando estamos tendo uma crise e antes também é importante a gente entender por que alguém tem crises de pânico e o que fazer para evitar a próxima crise. É esses os temas que eu preparei aqui pra gente hoje. Por que na minha visão, é tão importante a gente entender o que acontece dentro do nosso cérebro? Eu sou uma pessoa que, para eu fazer as coisas, tem que fazer sentido aquilo na minha cabeça. Então, assim, não adianta uma pessoa falar assim pra mim, faz isso aqui, eu vou questionar, tá? Eu quero entender o porquê, eu sou assim. E a partir do momento que eu tenho mais conhecimento e informação sobre aquilo me gera uma clareza. E não tem como a gente entrar em movimento se a gente não tiver clareza. Eu sempre dou esse exemplo também. Pensa numa estrada com neblina. Você não vai mais devagar, porque você não tá vendo o caminho. Quando a neblina some, você tem até mais segurança para acelerar e seguir em frente. A mesma coisa
Opa, pausou aqui do nada. Enfim, estão me vendo e ouvindo bem? Dá um ok pra mim que eu vou continuar aqui. Caso não esteja alguma coisa, vocês me avisem. Então, a gente precisa de clareza para treinamento. Quanto mais a gente conhece sobre a nossa mente, sobre o cérebro, sobre as nossas emoções, beleza. Isso gera uma confiança na gente. Isso gera uma clareza de como agir. Por isso que eu gosto de explicar o que funciona, né, dentro do nosso cérebro ali, quando a gente está tendo uma crise. Então, é assim. A gente tem os nossos 5 sentidos: olfato, paladar, tato, audição e visão. 5 sentidos. E são através desses sentidos que a gente capta as informações externas do mundo. E esses sentidos, eles trazem sinais, informações para o nosso cérebro. E aí tem uma partezinha do cérebro que se chama amígdala, que ela é responsável por detectar ameaças. Quando essa amígdala ela detecta alguma ameaça, ela manda uma informação para o sistema nervoso central, que é dividido em 2 partes do sistema nervoso central, em simpático e parasimpático. O simpático é aquele modo que você já deve ter escutado falar, que é o modo de luta ou fuga, que coloca a gente para lutar ou para fugir de uma situação que é considerada perigosa pelo cérebro. Já o parasimpático é o estado onde a gente, de descanso, de relaxamento, que acontece no nosso processo digestivo. Tá. Quando a gente entra no simpático porque alguma ameaça foi detectada, isso desencadeia uma série de processos dentro da gente, que é a liberação de adrenalina, de cortisol. O sangue que estava para cima do corpo, ele vai para baixo, para que a gente possa realmente correr, para que a gente possa lutar. As nossas pupilas dilatam, o nosso coração acelera, realmente a gente entra num estado ali de é tudo ou nada. E aí é que a gente tem uma crise de pânico. E eu já vou te explicar o porquê. Assim, no momento que a gente vive hoje, no modo de vida contemporâneo, a gente está o tempo todo cercado de ameaças para o nosso cérebro, vamos dizer assim. Então, o nosso cérebro ele não tem discernimento necessariamente do que é bom ou do que é ruim pra gente. No final, o que ele quer é nos proteger. E é legal a gente saber disso, porque essa parte inconsciente da gente está processando várias coisas ali que a gente nem tá se tocando. E aí, uma situação no trabalho pode ser considerada muito ameaçadora, uma briga no relacionamento pode ser também considerada muito ameaçadora. A questão do nosso estilo de vida, de comer mal, de dormir mal, tudo isso também ocasiona nas questões do nosso cérebro, né? Deixa a nossa amígdala mais sensível, porque se a gente não tá fazendo o mínimo pelo nosso corpo, se a gente não tá colocando o combustível certo, é claro que essa máquina aqui não vai funcionar da maneira como ela deve. Então, por isso, por conta de todo esse estilo de vida contemporâneo que a gente tem de vida moderna, o nosso cérebro ele ficou mais sensível à questão das ameaças. Então, uma pessoa que ela já tem uma tendência para ter ansiedade, tudo ela vai detectar ali como algo perigoso. E é isso que exatamente acontece no cérebro de uma pessoa que tem ansiedade. A amígdala, que é essa parte responsável por detectar perigo, está extremamente sensível. E aí ali, a cabeça dela vai encontrando cenários, até mesmo cenários imaginários, que leva ela a ter uma crise de pânico. Então, já respondendo uma pergunta muito comum das pessoas, do tipo assim, Ana, mas parece que do nada me dá umas crises de ansiedade. Não é do nada que você tem uma crise de ansiedade. A gente já vai ver isso. Não é do nada que você tem uma crise de pânico. É muito aquela historinha do copo que vai enchendo, até que uma hora transborda. Então, daqui a pouco, a gente já vai entender melhor o que está fazendo com que desencadeie crises de pânico em você. E além disso, né, você também vai entender como fazer para você começar a ter um resultado diferente, para você começar
a se regular melhor para que as crises sejam cada vez menos frequentes. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, e isso é comum, as pessoas chegarem e falar assim, né? Acharem que elas têm esse tipo de problema porque elas são fracas, porque elas não têm força de vontade suficiente para mudar, porque é falta de Deus. E, gente, eu já quero dizer que não tem nada a ver com isso, tá? Isso é um pensamento muito antigo e eu fico feliz que cada vez mais a questão de saúde mental, de terapia, está sendo uma coisa disseminada. Crises de ansiedade, crises de pânico é passível de acontecer com todo mundo hoje em dia. Por quê? Porque, vamos pegar, eu gosto de dar esse exemplo. Vamos pegar os homens das cavernas, lá milhares e milhares de anos atrás. Como que essas pessoas viviam? Então, essas pessoas, elas tinham a questão do perigo, né, de ser atacado por outros povos ou por animais, não ter comida em abundância, água em abundância como nós temos hoje. Mas a vida deles, de uma certa maneira, se a gente for pensar, era mais fácil do que a nossa vida é hoje. Porque eles não tinham essas aflições, não tinham essa questão de comparação, de redes sociais, de hiperestímulos e de preocupações o tempo todo, de sobrecarregar que nem a gente tem. Então eu falo que o nosso corpo, o nosso cérebro não evoluiu da maneira como o mundo evoluiu. O mundo evoluiu muito mais rápido do que o nosso corpo humano. E é claro que os seres humanos, eles vão sentir o impacto disso. A gente vê hoje que, por exemplo, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Questões de a pessoa tirar a vida, cerca de a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida, né, no mundo. Então, olha só como que tá os tempos de hoje, simplesmente porque eu falo que cada vez mais a gente está deixando de ser ser humano, a gente está se afastando do que é ser humano. Então, essa é a questão que a gente já vai conversar aqui, né? Uma das questões que fazem com que você continue tendo crises é a questão do acúmulo emocional. Sabe aquela questão do guardar, do engolir, e você não achar maneiras de colocar isso para fora? Então, acontece uma situação no trabalho, engulo, a vida que segue. Tive uma perda de um parente, mas a vida não pode parar, é a vida que segue. Terminei um namoro de anos, mas eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar performando, porque senão eu vou ser demitido, senão vai acontecer isso, nananana, e a vida vai continuando. E a gente só vai somatizando isso, somatizando, somatizando. Só que uma hora, é claro que o corpo não vai aguentar. Uma hora, é claro que os primeiros sinais ali vão acontecer. E tem mais uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, né? Porque, de jeito maneira, esses sintomas, seja uma crise de pânico, seja qualquer sintoma que você tenha, uma procrastinação, por exemplo, não é a tua mente querendo te sabotar. Muito pelo contrário, é a sua mente querendo te proteger. E ela encontra mecanismos de defesa muito criativos para isso. Então, só um exemplo para você. Digamos que uma pessoa que, quando era pequena, ela levantou a mão na sala de aula e ela respondeu errado uma pergunta e as criancinhas riram dela, a professora colocou ela de castigo, porque, segundo a professora, ela falou besteira. O que que essa criança aprendeu? Que me expor é perigoso. As pessoas me julgam, eu sou rejeitado. Enfim, dá vários significados para aquela situação. E essa criança carrega isso ao longo da vida, esses significados. E aí você acha que quando ela tem que fazer uma apresentação na escola, uma apresentação na faculdade ou no trabalho, ela vai ser super desenvolta? Ela vai falar com confiança? Claro que não. É muito capaz da mente dela dar um jeito dela ter uma crise de ansiedade, dar um branco, dela procrastinar, dela adiar, fazer de tudo para que ela não passe por aquela situação que a mente considerou como perigosa. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês internalizem. Qualquer sintoma que vocês tenham que está ligado a algo emocional é algo da sua mente
querendo te proteger de alguma ameaça, de algo que ela considera ameaçador, tá bom? Então, nunca é do nada as coisas. O nosso corpo ele vai dando sinais. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor frequente nos ombros, pode ser, que nem eu falei, né? Uma indisposição, um desânimo. E quando a gente não vai se atentando para as coisas que o corpo precisa, ele vai aumentando cada vez mais os sintomas até que uma hora ele vai dar uma maneira de te parar, porque você precisa resolver isso daqui também. Você precisa olhar para dentro e entender o que está acontecendo, porque senão uma hora teu corpo não vai aguentar mais. Então, esse é um dos motivos, tá? Acúmulo emocional, a gente ficar guardando, a gente ficar somatizando e não ter uma maneira de externalizar isso. Aqui tem até um exemplo de um cliente que eu atendi, que ele trabalhava numa multinacional e ele tinha um cargo de liderança. E aí, esse paciente chegou para mim com a seguinte questão, que ele tinha muito medo de dirigir. Então, ele tinha fobia de dirigir, também tinha crises de pânico e ele queria tratar isso. Beleza. Quando a gente foi fazendo o processo ali, né, terapêutico, eu identifiquei algumas crenças nele que estavam ligadas que dirigir é perigoso, que poderia acontecer alguma coisa que ele não daria conta, que ele poderia ter uma crise, aí ele ia machucar alguém, enfim, né? Fui pegando ali algumas coisas que ele foi falando e entendendo as crenças para a gente trabalhar as crenças dentro do processo. Após a gente entender as crenças, expliquei algumas coisas para ele também, como eu estou fazendo aqui com vocês. Fizemos um exercício de hipnose para quebrar essas crenças e substituir para que todos esses pensamentos não fossem pensamentos frequentes e fortes na cabeça dele. Passei alguns exercícios para ele também, e em 2 sessões ele já estava conseguindo dirigir. Inclusive, ele vinha dirigir aqui até o espaço, né, para a gente fazer a consulta presencial. Esse era um caso de um paciente que ele foi ignorando os sinais. Então, como ele tinha um cargo de liderança, muita pressão, ele tinha que dar conta das coisas e o trabalho dele envolvia comércio externo, então dependia muito de política, instabilidade. Então, como que estava o cérebro dele? Alerta, alerta, alerta. A amígdala dele estava muito sensível a perigos. E o corpo foi trazendo sintomas de que ele não estava bem. Até que um determinado momento ele teve uma crise no trabalho dele, ele teve que ser afastado, volta e meia depois ele teve que, né, ser desligado da empresa. E aconteceu uma série de processos porque ele não resolveu parar antes, quando os sintomas estavam mais fracos. Esse é um exemplo. A segunda questão é a questão de sensação física mal interpretada do nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Você sabia que o simples fato de você respirar errado, se você já tem uma cabeça que é mais ansiosa, você pode desenvolver uma crise simplesmente pela maneira como você está respirando. Sim. Então, normalmente a gente respira pelo peito, não pelo diafragma. Para você fazer o teste, você pode colocar uma mão aqui, a outra embaixo da barriga e ver qual que mexe primeiro, se é a da barriga ou se é a do peito. Se for do peito, sua respiração é uma respiração curta. Isso significa que você tá precisando fazer com que seu coração bata mais rápido para que você respire mais rápido. E isso já envia um sinal para a amígdala que pode ser considerado um sinal de ameaça e aí ela vai desencadear todo aquele processo que a gente falou lá anteriormente. Por isso que eu recomendo muito para as pessoas estarem atentas à respiração, à maneira como você vem respirando no dia a dia. Isso é extremamente essencial, esse é o básico, tá? E uma outra coisa também que eu indico para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo, é a questão de exercícios de respiração no nosso dia a dia. Porque os exercícios de respiração, eles vão ajudar a gente a regular o nosso sistema nervoso. Então, quando a gente vê que a gente está
indo para um maior estado de ansiedade, a gente utiliza a respiração para colocar os pés no chão novamente. Então, esse também é um fator que a gente precisa estar de olho. Pessoas com crise de pânico que estão tendo uma crise, inclusive o motivo que faz com que a crise se prolongue, tá ligado com a maneira como eu respiro. Eu entendo que quando a gente tá num momento de que parece que a gente vai morrer, é desafiador a gente conseguir respirar, né, de maneira correta. Mas a gente precisa treinar. É que nem assim, gente. Você precisa ir treinando pro grande jogo. Quando for o grande jogo, você já vai estar preparado. O que eu quero dizer com isso? Você não vai esperar uma bendita de uma crise para você treinar a tua respiração naquele dia. Você vai fazer antes. E só de você fazer isso, de perceber como que você está respirando, fazer o seguinte exercício de respiração, que é puxar 2 vezes pelo nariz e soltar pela boca, contando em 8, assim, ó. E vai contando em 8, você fazer isso 10 vezes, isso já te ajuda a se autorregular e não deixar com que você tenha uma crise, tá? Então, fiquem atentos a isso. A terceira questão é a questão do cansaço e da sobrecarga mental. Não tem uma pessoa hoje que eu converse que essa pessoa ela não se considere que está sobrecarregada. É trabalho, é estudo, é relacionamento, é casa, é cuidar da saúde, é dormir 8 horas, enfim. É muita tarefa que a gente tem para fazer nesse mundo. Eu concordo com você, é muita coisa pra gente fazer. E isso leva a gente também a um cansaço mental que também faz com que a gente fique mais, a nossa amígdala fique mais sensível à questão dos perigos. E o que a gente pode fazer para isso, né? É o que a gente vai ver em seguida. Então, fica aqui que eu não só vou dar para vocês, assim, o que tá fazendo vocês terem as crises de pânico, tá? Que é os motivos que você pode estar tendo as crises de pânico. E em seguida eu vou falar como é que você vai fazer para evitar isso. Claro que eu já passei a questão aqui da respiração, que é maravilhoso, é assim, é o básico bem feito que eu falo, mas tem mais coisas além disso. E uma outra questão que eu vejo que é o medo de ter uma crise novamente. Então, é tão uma. Quem tem a crise, né, que fala que é aquela sensação de que parece que você vai morrer, é um pavor tão grande que isso gera um trauma na gente. E é claro que você vai ficar com medo de uma próxima crise. Só que esse simples fato de você ter medo de próximas crises já é um gatilho para que você tenha outras crises. Então a nossa mente, ela funciona muito por associação, essa parte nossa do inconsciente. E ele o tempo todo está buscando situações familiares, porque isso requer menos energia do nosso cérebro e no final tudo que ele quer é garantir a nossa sobrevivência. Então, um simples buraco na parede pode te lembrar de uma coisa que aconteceu que conscientemente você nem sabia, e isso, por exemplo, te desencadear uma crise de pânico. Uma pessoa que caiu. Não, meu exemplo melhor. Uma pessoa que teve um acidente de carro. E esse carro capotou, ela ficou entre a vida e a morte, e uma coisa bem traumática mesmo. Essa pessoa está trabalhando em casa e vamos supor que a casa onde ela mora é movimentada e tem uma rua bem movimentada. E um carro dá um freadão. Às vezes ela nem se tocou da freada, mas a parte inconsciente dela ouviu. Esse som já pode ser o suficiente para gerar um gatilho, para lembrar sobre o acidente que ela teve. Então a nossa mente, como eu falei para vocês agora há pouco, ela não tem esse discernimento de entender o que é bom, o que é ruim, entende, para você. No final ela só quer te proteger e ela acredita que essa é a melhor forma. Tá, Ana, agora você já me falou, então, os motivos aqui das pessoas terem as crises de pânico, falou aqui da somatização de coisas que vão acontecendo e que a gente não vai processando. Falou aqui também da questão da respiração, que eu posso estar respirando errado.
e isso tá me deixando mais ansiosa, que me leva a ter uma crise. Falou também que é bom a questão dos exercícios de respiração para eu me regular, para que eu não prolongue, né, essa questão de uma crise de pânico ou, quem sabe, nem chegue nela. Falou também a importância da gente descansar, da gente não se sobrecarregar, ok? E você também comentou sobre o medo de ter novamente uma crise que pode ser um gatilho. Então a gente olhar para isso também. Agora, o que você vai fazer para evitar as crises de ansiedade e de pânico? E isso aqui que eu vou passar para vocês é o que eu passo dentro do consultório das pessoas que eu atendo. Então, eu espero de verdade que você pegue o conhecimento que você vai ter aqui e coloque em prática, porque senão de nada vale você estar aqui olhando e achando tudo bonito, tudo mil maravilhas, mas você não colocar as coisas em prática, tá bom? Uma coisa que eu bato na tecla o tempo todo é sobre fazer o básico bem feito. O que é fazer o básico bem feito? É você movimentar o seu corpo, é você se alimentar bem, é você respirar da forma correta, é você dormir bem, é você ter seu momento de descanso, de lazer com as pessoas que você gosta. É também você entender os gatilhos que te levam a uma crise ou um estado de ansiedade. Então, por exemplo, ver se você não é uma pessoa sensível à cafeína, porque às vezes é o café que está te deixando uma pessoa mais acelerada, às vezes é o excesso de energético. Ver se, por exemplo, quando você fica mais de 20 minutos mexendo no celular, em redes sociais, em tela, se isso também já não te deixa um estado de ansiedade. Tudo isso, gente, é autoconhecimento. É você ter o trabalho de olhar para dentro e entender o que está te trazendo isso, certo? E não tem como a gente avançar para outras coisas se você não está fazendo o básico bem feito, porque não adianta eu passar a técnica aqui de respiração se você não está fazendo essas coisas bem feitas. Então, esse é a primeira coisa que eu quero te dizer, você olhar para essas coisas antes de você sair querendo fazer outras coisas que, né, são outras estratégias e tudo mais. A segunda coisa que é muito importante é a gente trabalhar a nossa comunicação interna. Uma coisa que eu também vejo é a questão de, tipo assim, eu o tempo todo eu tô prestando atenção no que a minha cabeça tá falando comigo. Porque quando a gente se deixa levar por alguns pensamentos, é aí que a gente fica ansioso mesmo. Sabe quando a nossa mente cria um monstrão, um cenário catastrófico, e você se deixa levar por aquilo ali? Aquilo nem aconteceu ainda. Só que daí você já tá pensando o que vai acontecer, se você vai dar conta, e se. E quando vê, nossa, você tá tenso, você tá ofegante até, você tá com medo, você não consegue parar quieto por conta de um pensamento. Então, esse aqui também é uma coisa que eu falo bastante para as pessoas. Preste atenção o tempo todo no que está acontecendo dentro de você. Como que tá a tua comunicação interna. E é aí você entender, tipo assim, tá, esse pensamento aqui tá me ajudando, tá me atrapalhando. Uma coisa que eu costumo falar também é que a mente mente. Você não pode acreditar em tudo que a tua cabeça te fala, certo? Então é você sempre estar se questionando. Porque sim, a tua mente vai pintar cenários catastróficos, sua mente vai pensar no pior para te proteger. Essa é a maneira dela de te proteger. Mas você, com todo o seu conhecimento, com toda a tua consciência e com tudo que você está aprendendo aqui agora, isso já pode servir de ferramenta também para você não deixar chegar a ter uma crise de pânico. E eu falo que é um treino. Tudo nessa vida é treino. Você só vai ficar bom quando você fizer e fizer e fizer e fizer e fizer. Talvez hoje você ainda não tenha tanta noção de como trabalhar isso dentro de você para que você não tenha as crises. Mas, gente, tudo é de você começar, sabe? Você tá disposto a começar e tudo mais. E uma outra coisa também que influencia muito a questão da qualidade dos nossos pensamentos é aquilo que a gente está colocando para dentro da nossa cabeça, desde séries, de
filmes, de músicas, de livros, de pessoas, de ambientes, enfim. A qualidade dos seus pensamentos está totalmente ligada ao como você está alimentando a tua cabeça. Então, assim, sempre que possível, vai buscar um livro que te ajude a se conhecer mais, vai ver uma live como essa aqui que eu tô fazendo, vai ver os meus conteúdos no YouTube também, para você se conhecer mais. Tudo isso vai te gerando mais conhecimento sobre você e como você pode trabalhar sua comunicação interna para ser mais positivo. Um exercício que eu faço também para as pessoas que eu falo, né? Quando você tem a cabeça muito assim voltada para o negativo, você quer melhorar isso, é você chegar no final do dia, antes de dormir, e pensar em uma coisa boa que aconteceu no seu dia. Isso vai te ajudar a condicionar a sua mente para volte e meia procurar coisas positivas. Isso também ajuda muito para a gente achar soluções para os nossos problemas. Então, recomendo aqui para que você faça isso. Um outro ponto é trabalhar. Isso eu já falei. Um outro ponto é buscar ajuda profissional. Então, mesmo você fazendo todas essas coisas que eu falei, já vai diminuir. Tem pessoas que, acredito, com certeza, dependendo do nível que ela tá, já pode até eliminar da vida delas essas crises. Mas tem pessoas que elas estão num estágio de ansiedade mais avançado. E quando a gente está no estágio de ansiedade mais avançado, que a gente já está há alguns anos com isso, o processo é mais desafiador, as emoções estão muito à tona. Então, claro que é mais complexo também a pessoa se tratar 100% sozinha, porque a gente não enxerga os nossos pontos cegos, a gente precisa de um olhar externo para nos ajudar com isso. E aí, um terceiro passo é, com certeza, buscar ajuda profissional a partir do momento que você vê que isso está te prejudicando na sua vida. Que você está perdendo oportunidades, que você está deixando de ter relacionamentos saudáveis, que isso está impactando na tua saúde. Este é o momento para você buscar uma ajuda profissional. Porque com a ajuda profissional, a gente também vai na raiz, né? Como é o meu processo, a gente vai na raiz do problema, entende ali o que está gerando, ressignifica e aí os sintomas eles deixam de existir porque a gente já entendeu o que atualmente estava querendo te proteger, a gente já conseguiu fazer o trabalho de ressignificação e aí os gatilhos que te levavam a ter ansiedade é como se eles fossem desligados. Claro que dentro do processo a gente também trabalha todas essas outras coisas que a gente falou, tá? Então todas essas outras coisas são muito importantes. Não tem como você tratar a pessoa apenas fazendo técnica ali com ela de hipnose, por exemplo. Isso não é sustentável, né? É a questão mesmo do estilo de vida que a gente acaba ensinando para o paciente para que as crises não voltem. Beleza. E um outro ponto aqui também que eu queria falar para vocês é a questão de a gente olhar para o nosso estilo de vida, sabe? Então, tem a ver com o que eu estava falando lá no começo, né? Sobre o sono, sobre a alimentação e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui é olhar para o nosso estilo de vida e repensar muitas coisas, sabe? Porque tem muitas coisas que combinam com a Ana, com a Cláudia, com a Ângela de antes. E até hoje a gente está permanecendo com esses hábitos, por exemplo, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de cabeça. Então, constantemente, a gente revisitar esse nosso interior e fazer uma autoanálise e entender o que está nos ajudando, o que está nos atrapalhando. Qual que é a identidade que a gente quer ter a partir de agora também. Isso é uma coisa bem importante, porque a nossa identidade dita muito a maneira como a gente se enxerga, como a gente se comporta. Então, se eu me considero como uma pessoa ansiosa, como uma pessoa inquieta, uma pessoa que não para, uma pessoa com a mente acelerada, logo eu vou ser essa pessoa. Mas o que também está me dizendo que eu sou essa pessoa? Meu estilo de vida, a forma como eu penso, meus comportamentos. Então, a partir do momento que eu entendo a pessoa que eu quero me tornar, eu quero me tornar uma pessoa
que resolve as coisas com mais calma, com mais razão. Não quero ser uma pessoa impulsiva. Quero ser uma pessoa que constantemente sente bem-estar, sente energia, não teme pelo pior, uma pessoa que pensa positivo. Você já tem um norte. Como uma pessoa que é isso se comporta e você começar a ter esses tipos de comportamento e cada vez mais se olhar como essa pessoa que você quer se tornar, isso também ajuda muito no processo, tá? E esse aqui nem tava dentro do que eu tinha planejado, foi como um bônus aí pra vocês. E assim, sempre eu termino os papos com as pessoas que eu atendo perguntando assim: qual foi o maior aprendizado aqui e o que que você vai colocar em prática dentro de tudo isso que eu falei? Então você pode escrever nos comentários qual foi o maior aprendizado, o que que você vai colocar em prática dentro de tudo isso que você ouviu, porque novamente não existe resultado sem ação, não existe resultado diferente sem um comportamento diferente. Então eu espero de verdade que você assista isso aqui e coloque em prática. E aí você vai me falar o que que você vai fazer aqui nos comentários, que você se compromete comigo, porque é isso que acontece. Quando eu atendo as pessoas, eu faço elas se comprometerem que elas vão fazer alguma coisa aqui do que ela aprendeu, ela vai ter que colocar em prática. E aí, depois da nossa consulta, uma semana depois, eu entro em contato com a pessoa para saber se ela de fato fez o que ela se comprometeu comigo. Então, eu vou fazer isso com vocês também, o que que vocês se comprometem comigo aqui, que vocês vão colocar em prática, tá bom? Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre como ter um plano personalizado para você de ação que vai te ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade, as crises de pânico, ou quem sabe até mesmo eliminar, se você quer um papo comigo para eu entender, né, sua situação e te passar um caminho para você sair de tudo isso, tem um link na bio que eu recomendo que vocês entrem lá, entrem em contato para saber mais sobre a sessão que é o Ritual da Consciência. Beleza? E o papo de hoje era isso. A gente se vê sem ser na próxima semana, na próxima da próxima, daqui 15 dias. E é isso, gente. Beijos.